Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 15 de dezembro de 2024, são 18 horas. Minha amiga, meu amigo, Mário Fernandes e Braga Neto são os primeiros generais que foram presos após a redemocratização do Brasil. Mas eles não são os últimos e muito menos os únicos. Vem muito mais generais por aí. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, se inscreva no canal. Se não estiver inscrito, inscreva-se aí, é rapidinho. Também dá o seu like, dá uma força pra gente aí, que a gente está fazendo conteúdo pensando em você. Bom, minha amiga, meu amigo, o que acontece é que o Brasil está fazendo uma revolução, principalmente na área mais sensível, que desde 1964, na verdade, durante todo o século XX, com ênfase em 1964, uma sombra praticamente se ergueu sobre o Brasil, que é uma sombra verde-oliva, a sombra dos militares. E essa sombra começa a ser dissipada. O Lula, que conseguiu aprovar a reforma fiscal, que conseguiu fechar acordo com a União Europeia, que tem conseguido tantos êxitos que ninguém mais conseguiu, que está mostrando que o trabalho com carteira assinada não é coisa do passado, coisa alguma, porque o emprego com carteira assinada está bombando, nós estamos quase no pleno emprego. Bom, o Lula, que saiu hoje do hospital sambando, dando risada de chapéu Panamá na cabeça e manifestando perdão àqueles que queriam matá-lo, pedindo justiça, um julgamento justo e presunção de inocência para o general que planejou a sua morte, dando exemplo para o Brasil. Bom, isso tudo, minha amiga, meu amigo, faz parte desse mesmo momento em que os generais, sobretudo esses todo-poderosos generais de 4 estrelas, eles estão se tornando mortais como eu e você. Nada mais de salários de 100, 200, 300, 900 mil reais por mês, e também nada de impunidade eterna, e é por isso que nós temos 2 generais presos, mas eles são só o começo. Há um total de 6 generais e 1 almirante envolvidos na tentativa de golpe. Desses 6 generais e 1 almirante, 2 generais estão presos. Então, dessas 7 pessoas tão poderosas, faltam apenas 5 e fatalmente serão presas, talvez outros mais. Há um outro general aí que está na mira também, que pode ser o 8º alto militar a ser preso. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, então, que reflita sobre se inscrever no canal, eu peço de novo, e deixar o seu like para ajudar a gente. Minha amiga, meu amigo, o fato é que eu preparei uma reportagem sobre esses militares todos que vão ter que responder pelos seus atos num momento histórico na República Brasileira, e eu quero compartilhar essa reportagem com você. O Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da televisão brasileira. Não que isso queira dizer alguma coisa, né? O general tinha 4 estrelas e foi preso do mesmo jeito. Eu vou descer do palco, Leão. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e mais 6 generais da reserva do Exército, entre eles Braga Neto e Augusto Heleno, e outras 34 pessoas, no inquérito sobre a tentativa de golpe no país. Se condenados, eles podem pegar até 30 anos de prisão. Bom, até agora, minha amiga, meu amigo, são 40 indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Supostos crimes envolveram a minuta do golpe, atos do 8 de janeiro e as tentativas de desestabilização do sistema eleitoral brasileiro.
E esses são os indiciados. Aí você tem militar, Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, militar, Alexandre Ramagem era policial, Almir Garnier, o almirante, que vai ser iniciado, não é aquela sétima pessoa, aquele sétimo alto comandante militar, que deve ser preso. Aí um civil, outro civil, mais militar, outro general, Augusto Heleno, outro militar, mas não é general, vamos focar nos generais, tá? Outro civil, e você tem aqui o Jair Messias Bolsonaro, lógico, o general Mário Fernandes, você tem também o general Paulo Sérgio Nogueira e o Walter Souza Braga Neto. São os militares os generais e o comandante da Marinha denunciados. E o Mário Fernandes foi preso no início do mês na operação contra-golpe, é o primeiro general preso após a redemocratização, pelo menos no Brasil, não é? Você tem esse general preso por trama golpista que disse em áudio que ele é o principal delator do Bolsonaro, não é? Ele disse em áudio que o Bolsonaro aceitou o assessoramento e que todo mundo estava vibrando com isso. E você tem aqui as conversas do Braga Neto, que acaba de ser preso, e motivaram a prisão dele. Então aqui vale a pena só dar uma olhada nisso. Ele tem um coronel ali que, conversando com ele, diz o seguinte: na escuta QAP sobre a suposta delação premiada do Cid, a mãe e o pai dele ligaram para o general Braga Neto e para o general Heleno, informando que é tudo mentira. Ciente, ok e tal. E aí você teve, no início de 2024, um documento sobre o conteúdo da delação foi encontrado na mesa do assessor de Braga Neto, coronel Flávio Botelho Pellegrino. E aí tinha um questionário com perguntas e respostas. Teor das reuniões, o que foi delatado? Nada, eu não entrava, aí seria a resposta do Mauro Cid. Nada, eu não entrava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. Minuta do artigo 142, existia documento físico? Eles sabem de coisas que não estavam em lugar nenhum, e-mail, celular, etc. Felipe Martins, sabem dele por outros meios, imprensa plantando narrativa dos FE, liderando os movimentos. Está em outra investigação. O que está saindo na imprensa e que não foi delatado? 99% é fake, requentam o que estava na imprensa. Outras informações, perguntaram muito do general Mário Fernandes. A M é birrento, ele não ia soltar que é o Alexandre de Moraes, o Cordeiro. Meu advogado é que teve que intervir. Ressentimento com a parte política da direita, Rogério Marinho. Perguntam sobre o Flávio Bolsonaro, aliviou. E por aí vai. Bom, aí você tem, são essas perguntas e respostas, esse questionário que complicou o Braga Neto, entre outras coisas. Há um vídeo também dele em que ele promete para os golpistas acampados que o golpe ia sair. O Braga Neto, a bem da verdade, é o segundo general 4 estrelas preso na história do Brasil. Isso que é impressionante, né? Porque o Brasil tem 500 anos aí, desde o descobrimento, e só 2 generais presos. Tem algo errado aí, né? Ou eles são muito santos, ou então tem algo errado. O outro foi o Marechal Hermes da Fonseca, preso em 1922. Você tem também a linha de defesa do general Heleno, que é outro general indiciado,
que vai apostar na tese de que nada vai acontecer e que ele estava isolado do governo e nada vai acontecer com ele porque ele estava fora do governo, estava isolado, etc. Essa é a linha de defesa dele, mas está indiciadíssimo. Encontraram uma agenda na casa dele pregando até perseguição à Polícia Federal, coisas malucas de uma ditadura draconiana, né? Ele previa. O Bolsonaro tenta jogar a trama golpista para cima dos militares, do Heleno e do Braga Neto, e o Braga Neto já está preso agora. Agora a situação dele vai começar a complicar. Mário Fernandes está querendo delatar o Braga Neto, mas sem a menor dúvida que se o Bolsonaro acha que ele vai ficar sozinho nessa, ele está maluco. E o Heleno muito menos. Se o Bolsonaro continuar tentando jogar a culpa em cima deles, já era. E em conversa com Mauro Cid, você tem o outro general Paulo Sérgio Nogueira, que ele chamou o Bolsonaro de ingrato após o isolamento nos Estados Unidos, e ele era o ministro da Defesa na época e participou de toda a trama golpista. Esse é outro general que que já está indiciado e vai ser preso. E tem o Almir Garnier, o comandante da Marinha, que se colocou à disposição do Bolsonaro para fazer o que fosse necessário. E o Exército já cogita que a ação da Polícia Federal pode atingir mais oficiais após a prisão de Braga Neto. Apesar de reconhecer a gravidade das informações divulgadas em relatórios policiais, integrantes da Força Militar admitem desconforto em ver o caso associado à imagem do Exército. A prisão do Braga Neto não surpreendeu oficiais do Exército. A detenção do vice Bolsonaro já era esperada, e isso foi compartilhado em conversas reservadas após o oficial ser alvo da Polícia Federal. Braga Neto foi preso preventivamente. O envolvimento do general na tentativa de golpe e as iniciativas apontadas pela Polícia Federal para conhecer o conteúdo da delação do ex-ajudante de ordem Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, são consideradas graves. Existe agora a crença de que, com a queda de Braga Neto, os próximos generais da lista serão o ex-ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno, e o próprio Luiz Eduardo Ramos. Cogita-se até mesmo a possibilidade de os depoimentos de Braga Neto, que devem ser prestados nos próximos dias à Polícia Federal, trazerem novas informações. Porque você veja, um vai delatando o outro, né? Agora é o salve-se quem puder, minha amiga, meu amigo. Vai um querer salvar o outro. Eu acredito realmente que essa fila de militares e inclusive de generais vai aumentar muito, porque o Exército se meteu nisso até o pescoço. Era o Exército que ocupava o governo do Brasil no governo Bolsonaro. Apesar da gravidade dos fatos narrados nos relatórios da PF, oficiais admitem que há um desconforto no Exército com o assunto, uma vez que a Força Militar fica sendo associada à atuação dos oficiais próximos a Bolsonaro. Então, realmente, eles vão ter que expurgar esse povo para mostrar que o Exército não é isso que está parecendo que é. E você quer uma ironia suprema? O Braga Neto vai ficar preso num quartel que se chama El Cid. El Cid. Veja só, ele que foi delatado pelo Mauro Cid. E isso é uma daquelas ironias poéticas, né? A Polícia Federal, inclusive, está seguindo o rastro do dinheiro entregue por Braga Neto para financiar o plano de execução de autoridades. Vem mais coisa por aí contra ele, é inacreditável. A Polícia Federal segue o rastro do dinheiro que, segundo o Mauro Cid, foi entregue por Braga Neto para supostamente financiar o plano de execução de autoridades, entre elas o Alexandre Moraes. Segundo a delação de Cid e as informações da PF, o dinheiro transportado por Braga Neto e entregue ao Major Rafael de Oliveira teria sido usado ao menos para comprar o celular. Ainda de acordo com o ex-ajudante de ordens Bolsonaro, os recursos que passaram nas mãos de Braga Neto teriam sido levantados junto ao pessoal do agronegócio,
Então aí você tem um monte desses agroboys aí que vão ter que dar conta do que fizeram. E por fim, uma notícia muito preocupante, que eu acho que os próximos tempos aí, em se lidando com esse tipo de gente que a gente está lidando, extremistas de direita, ligados a movimentos neonazistas, é muito complicado. Bar comunista, se chama assim, bar comunista, é apedrejado em São Paulo e o dono cita a luta contra o fascismo. Recém-inaugurado na Moca, Zona Leste de São Paulo, pub comunista foi apedrejado nesta semana e o proprietário procurou a polícia. Um pub comunista recém-inaugurado no bairro da Moca, na Zona Leste de São Paulo, foi alvo de um ataque nessa semana. Ao chegar ao bar pela manhã, na última quarta-feira, o proprietário se deparou com a fachada depredada. No dia seguinte, Rogério Mazeu, dono do pub Resistência, registrou um boletim de ocorrência no 8º Distrito Policial, no Belenzinho. Ele entregou as imagens das câmeras. E você veja que isso é algo muito preocupante. É preciso ser muito duro com esses golpistas. Eu acho que tem que começar, minha amiga, meu amigo, tem mais fotos aqui, tem que começar a prender essa gente, mas prender mesmo, deixar trancado para dar o exemplo, senão a coisa, o bicho vai pegar. Cerveja, café e revolução, veja só, deve ser um lugar bem legal, eu vou lá. E aqui é o proprietário, né, uma barba lá, Karl Marx, e isso realmente é muito assustador, porque mostra que o Brasil está entrando em um momento aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.